Esse caso me surpreendeu do começo ao fim, porque assim, eu fiquei muito agoniado. Eu não sei aqui se teve alguém que desconfiou, né? Não sei aqui quem aqui realmente achou que o David estava sem vida, porque eu fiquei assim chocado, porque quando eu vi que a polícia já estava na cola, pensei, mas meu Deus, não é possível que eles não impediram. Fiquei muito assim agoniado. Eu acho que assim, a ironia é que que a Cristina sempre odiou a parte de que ele estava sempre viajando, e aí até mesmo quando contrata um homicida de aluguel, o homem tá viajando. Achei isso, assim, muito irônico. Claro, assim, outra parte que me chamou muita atenção nesse caso, que, assim, é até comovente, e, assim, de uma forma limitada, claro, mas é a lealdade do pai para com a filha, né? Ele realmente, não, fui eu, assumo toda a culpa. É muito interessante dele não querer arrastar a filha pro fundo do poço, junto com ele, que simboliza, de certa forma, um afeto verdadeiro que havia nessa família, só que nos faz se perguntar onde aquilo deu tão errado. O fato do Wall ser um ex-policial e agora estar nessa situação é realmente assim de chocar. Ver como as pessoas podem ficar cegas por um ódio absurdo em um nível de responsabilidade astronômica, porque assim, acho que assim, no máximo ele pensou, não, vamos executar isso, porque eu vou me encontrar sozinho lá com o seu amigo Patrick, porque se alguma coisa der errada, a culpa cai toda pra cima de mim. Então, desde o começo, você percebe que ele realmente tinha essa preocupação de manter a filha protegida. Porém, o que chama atenção aqui é que ele era capaz de cometer um crime por amor à filha, mas não era capaz de ver como isso poderia destruir a vida da filha. Porque a hipótese de cometer um crime era aceitável, ao mesmo tempo que ele não conseguia dimensionar ou de avaliar que aquilo ali sendo descoberto, a vida dela seria arruinada de forma efetiva. O relacionamento com as filhas seria destruído, no mínimo. Ou seja, as pessoas amam bastante para apoiar ou incentivar um erro, mas não para fazer a coisa certa, para orientar a corrigir o que está errado ou impedir que um tipo de atrocidade seja cometido. É engraçado para mim que esse relacionamento mostra o extremo da lealdade, da cumplicidade, da disposição de um pai de fazer a coisa errada, pensando ser o melhor para sua filha, e que apesar do carinho, do amor compartilhado e retribuído, não havia integridade, não havia honestidade, não havia sensatez. Havia era muito egoísmo, porque nem por um segundo eles pensaram nas 4 meninas, eles não pensaram no David, não pensaram na família do David. O Al só pensou em fazer a filha feliz e a Christine só pensava em si mesma. Essa história por si só já é surreal aqui, toda a operação da polícia que é magistral, fantástica, né? Que pena que nem todos têm a mesma sorte, mas eu acho que esse caso não teria me impactado tanto se não fosse essa conexão entre esses dois, porque muitas vezes eu já vi histórias assim em que ou o pai faz por conta própria, a mãe tem um caso horrível, que foi a mãe que ficou com raiva lá da ex-nora, entende? E o filho dela nem pediu para fazer uma coisa dessa. Ou então é o ex que faz por conta própria, a família não apoia. Aqui realmente foi um diferencial que eu não vi há muito tempo. Ou, francamente, nem sei se vi, porque eu não me lembro. Só que, no geral, olhando para Christine, eu penso que perder as filhas era só uma desculpa para colocar suas verdadeiras intenções para fora. Porque o que ela queria fazer mesmo não era manter as filhas consigo, era se vingar do marido. Isso é muito interessante porque ela envenenava a todos a respeito do caráter do seu marido, ou no caso, ex-marido, inclusive porque aquela amiga relatou que ela já falava mal dele por ele estar sempre fora, quando estava casada com ele. Então foi um ódio que foi tomando um corpo já de muito tempo. E ela deve ter envenenado o pai dela com informações que, de repente, nem eram verdadeiras. Não que talvez ela tenha mentido conscientemente, mas muitas vezes as pessoas inventam alguma coisa para conseguirem ilustrar o tanto que elas estão sentindo por dentro. Então, muitas vezes, quanto pior for a história que alguém inventa de você, muitas vezes está sinalizando o que a pessoa realmente está sentindo a seu respeito. E se o que estava por detrás dele era ela, o que estava dentro dela? E aí que a gente olha para vingança. Porque nos últimos anos, os cientistas psicológicos descobriram muitas maneiras pelas quais a prática de vingança falha em cumprir as doces expectativas das pessoas. Os cientistas comportamentais observaram que, em vez de extinguir a hostilidade, a vingança pode prolongar o desconforto da ofensa original e que apenas causar danos a um ofensor não é suficiente para satisfazer o espírito vingativo de uma pessoa.
Eles também descobriram que, em vez de fazer justiça, a vingança muitas vezes cria apenas um ciclo de retaliação, em parte porque o equilíbrio moral de uma pessoa raramente se alinha com o de outra. O resultado dessas percepções é uma noção melhor de por que a busca por vingança persistiu ao longo dos tempos, apesar de ter um sabor muito mais azedo do que o anunciado. Muitas das primeiras visões psicológicas em relação à vingança baseavam-se no conceito mais amplo de catarse emocional, e essa ideia, ainda amplamente difundida na cultura popular, sugere que liberar a agressão acaba por expurgá-la do corpo. Mas a pesquisa empírica falhou em validar a teoria da catarse, e alguns trabalhos recentes a contradizem inteiramente. O que na verdade eu vi que a maioria dos estudos chegaram a um consenso de que a maioria das pessoas que cometem violência letal são pessoas normais. E nessa situação, você pode identificar que essa mulher achou um meio de se retroalimentar com vingança e amargura. Quanto mais ela repetia, quanto mais ela compartilhava suas reclamações, pior ela ficava. Muitas vezes o desabafo ele pode ser suficiente. Uma pessoa desabafa o que ela está sentindo e aquele mal-estar vai embora. Mas no caso dela, você percebia que não era uma questão de desabafo. Não era questão de quem contar, porque ela já havia contado para todos. O que na verdade me leva a crer que de repente a Cristina continuou falando mal do marido para ver se ela chegaria em alguém como Patrick, que tivesse disposição para cometer o que ela precisava. E é triste que esse processo todo de retroalimentação só deixa o indivíduo mais forte, acreditando que ele realmente tem direito, porque ela pensava nisso. Eu tenho direito, eu tenho que pegar de volta o que ele tirou de mim. Então a visão dela ficou turva porque ela não pensou nas filhas, ela não pensou nos momentos bons do casamento, sabe? Aquele carinho que resta do ex, tá? Talvez você não tenha nenhum carinho pelo ex, mas algumas pessoas têm. E ainda assim não significa que de repente se você pudesse, você tiraria a vida dele, não é? Tudo vai de encontro à interpretação pessoal que ela tinha dos eventos, porque ficar em casa sozinha é uma coisa ruim. E talvez ela esperasse outra coisa. Só que ela também podia sair pela porta da frente mais cedo. Ele não aprendeu com correntes, mas talvez para Cristina ela achou que ele precisava pagar pelo tempo que ela investiu e sentiu que perdeu nesse casamento. Tente imaginar uma situação onde você faz um investimento, que você coloca todas as suas finanças, o dinheiro, sei lá, da sua casa, do seu carro, tudo que você juntou durante muitos e muitos anos, em algo que você pensa que vai valer a pena, que vai ter retorno, que fará sentido no final, e aí de repente você descobre que foi um golpe, sabe? Aquele investimento era falso, aquilo ali não rolou, desmoronou, era um cano. Como você se sentiria? Obviamente, na cabeça da Christine, ela estava se sentindo assim. E depois de tudo isso, ficar sem as filhas parecia uma afronta. Ela deve ter pensado, não, depois de tudo isso ainda as minhas filhas? E o homicídio premeditado indica que o indivíduo tem um plano. E normalmente isso significa que a pessoa que está pensando em tirar a vida de outra pessoa está sonhando com isso durante um longo tempo. Então há um planejamento mental, mesmo que ele não seja estruturado realmente em fatos, no sentido de vou fazer isso e isso bem certinho para me safar. As pessoas às vezes cometem crimes pensando que vão se safar e depois são presas e ficam até chocadas, tipo, eu planejei o homicídio perfeito, o que aconteceu? E aí quando você olha e fala, cara, cala a boca, não me faz rir, seu crime foi ridículo, sabe? Você saiu na câmera de vigilância. Só que no geral, o homicídio premeditado também indica que o indivíduo tem pelo menos uma inteligência média e é menos provável que seja mentalmente doente. A pessoa normalmente possui traços de paciência, foco, resolução de problemas e tem um padrão de pensamento organizado que lhe permite formular um plano, garantir que ele tenha os itens necessários para executá-lo e que também tenha a capacidade de avaliar como evitar ser pego. O que resume todo o passo a passo da Christine e do pai dela. Sabe, tirar a vida de alguém no calor do momento indica mais do que qualquer outra coisa que é um ato reativo, ao invés de um ato bem pensado e bem planejado. Então, o homicida muitas vezes está reagindo a gatilhos emocionais, como ciúme, raiva, ódio, mas aqui não. Mas essa história é uma história de construção, uma história de tijolos, de um muro que foi ficando tão alto que se distanciou totalmente do chão da realidade. Porque talvez a Christine não se perguntou, o que será que eu fiz de errado? Será que eu errei?
Será que eu fui culpada por alguma coisa? E eu duvido que ela se fez tal pergunta. Foi mais fácil jogar tudo pra cima dele. É muito comum uma pessoa desenvolver um narcisismo excessivo, compensação pelo seu sentimento de inferioridade. Então, assim, cria-se um paradoxo. A pessoa acha que tem que ser amada, reconhecida, mas ela não faz necessário para obter esse amor ou reconhecimento. E apesar disso, ela fica muito incomodada por não conseguir. E aí ela decide culpar os outros por tudo o que não consegue. O comportamento de culpar outros aparentemente gera algum tipo de benefício. E o primeiro deles é que o ego permanece intacto. A dificuldade de aceitar erros não é o resultado de excesso de amor próprio, mas de uma grande insegurança. Algumas pessoas pensam que cometer um erro tira o seu valor ou vai colocar em xeque suas habilidades ou méritos. Então essa dificuldade para assumir os seus próprios erros existe porque encontrar culpados se tornou um hábito do ser humano. Se você está sofrendo, é porque alguém está causando esse sofrimento. Se algo não deu certo, é porque alguém conspirou contra você. Se meu casamento fracassou, foi porque ele me enganou. O viés de autoconveniência se baseia, sobretudo, na transferência de responsabilidade. No fundo, ela queria permanecer de forma definitiva como a perpétua vítima. Vítima durante o casamento e depois também como a viúva enlutada, com 4 garotinhas. Muito cuidado com quem constantemente reivindica sofrimento. Muitas vezes essa pessoa pode estar atrás de uma marionete ou de um peão. Alguém que vai estar disposto a fazer exatamente o que ela quer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!